Olá Libra, bem-vindo ao canal Universalista da Ender do Tarô. Minha leitura traz informações que rompem fronteiras do Brasil e de mais países, do continente americano à Índia, do Japão à Europa. A alma reconhece a verdade do que está por vir. Então vamos ver o que as cartas trazem para a semana para os librianos. E para quem não me conhece, eu sou a Índia, eu sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente de um retiro espiritual. Aí na descrição do vídeo tem o link para agendamento de leituras particulares. E agora também temos o nosso QR Code que aparece aí na tela do vídeo para vocês. Basta encostar a câmera do seu celular e automaticamente você já vai receber todas as informações necessárias para o seu agendamento, ok? Também é importante que vocês deem uma olhada na descrição do vídeo. É através dela que vocês vão saber se vale a pena ficar até o final da leitura ou não. Mas eu garanto que se você chegou até aqui, tem informações importantes para você. Então fique até o final. E vamos ver o que as cartas revelam para a semana dos librianos. Peço permissão para me conectar a essa egrégora dos librianos. Agora também você pode acompanhar toda a leitura diretamente no seu idioma. Clica em legenda, você acompanha todo o conteúdo da leitura. Vamos ver o que os oráculos dos animais trazem para os librianos. Número 23, Espírito da Coruja, agora você vê claramente. Então, olha só, librianos, a carta aqui já vem falando para vocês. Olha, vocês passaram por situações que trouxeram desgaste para vocês, trouxeram dificuldades, trouxeram aborrecimentos. Aqui houve muito desgaste físico, mental, emocional. Aqui o número 23 representa a carta dos ratos no baralho cigano, que já vem falando das perdas, das dificuldades, dos desgastes na vida de vocês. E situações que vocês não estavam enxergando. Olha, eu estava tendo prejuízo, eu estava sendo lesado, eu estava sendo roubado, porque os ratos falam de roubo também. Eu estava me desgastando diante de alguma situação, então agora eu vejo claramente o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso cortar, o que é que eu preciso mudar na minha vida para sair dessa energia da escassez. Os ratos trazem muito essa energia. De perdas, de prejuízo. Situações que estavam ocultas, que talvez estavam trazendo dificuldades para vocês e vocês não estavam enxergando. Então agora sim, vocês veem claramente. Número 47, o espírito do morcego vem falando para vocês, o renascimento de vocês, ele é garantido, librianos. Então se prepare aí, porque vocês estão passando por energia de nascimento, é o renascimento novamente, é o novo libriano. O número 47, 4 e 7, 11, é a carta do chicote, que fala da magia. Alguns de vocês foram, sim, vítimas, né, de energias negativas enviadas, sim. Aqui o chicote ele fala do conflito, brigas, desentendimentos, situações difíceis, situações que estavam enroladas. E o chicote ele fala do seu empoderamento, é hora de você pôr limites, tomar as rédeas da sua vida. Aqui já vem falando para vocês, se prepare para um grande renascimento. O espírito do corvo vem falando para vocês, olha, cocrie com o espírito. Porém, cai na casa de bloqueio. Já falando para vocês, olha, alguns de vocês estão tendo dificuldades até de cocriar uma outra realidade, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, o que eu quero. Vocês vão encontrando dificuldades. E aqui a espiritualidade ele fala, nossa, você vai cocriar com o espírito, porque você é um cocriador. Novas parcerias, novos relacionamentos, novas oportunidades, acordos. Número 24 é a carta das emoções. E já vem falando para vocês, olha, teve algo aí que abalou muitas emoções de vocês. E isso tem gerado um bloqueio. E aqui vem falando, olha, a espiritualidade colocará a mão. Aqui tem um sonho que vocês querem realizar. A espírito da aranha vem falando, torne seus sonhos em realidade. Casa 4, e caiu na casa de família. Aqui fala de construção, aqui fala de realização de sonhos. Muitos aqui conquistando a sua casa própria. Muitos aqui conquistando algo material, algo palpável, aonde vocês também estavam tendo algumas dificuldades. Essas dificuldades caem por terra. Essas dificuldades chegaram ao fim.
A aranha, ela teia, né, a casa dela. E quando ela é destruída, ela vai lá e faz uma nova. Ela teia novamente, mas de forma mais forte, mais firme, para que não seja destruída. Assim são vocês. É bases sólidas. Aqui eu vejo vocês tornando o sonho de vocês em realidade. Teve situações que trouxe desgaste para vocês. Teve situações que trouxe perdas, prejuízo. Agora chega. O espírito da Narceja veio falando para vocês, seja mais brincalhão, librianos. Alguns de vocês estão numa energia tão tensa, né? Naquele piloto automático, muita coisa para resolver. Eu não acho solução, não vejo a forma como eu vou conseguir resolver isso. E aqui vem falando, isso trouxe uma tensão para vocês. É como se falasse assim, eu me fechei para o mundo. E aqui vem falando, seja um pouco mais brincalhão. Se descontraia um pouco mais. Saia dessa rigidez. O número 56, o espírito do rato, olha lá. Cuide das pequenas coisas, olha lá. A espiritualidade falando para você, existe aqui um desgaste, uma sugação energética. E só que os ratos, ele também fala de você poupar. Ele fala de você cuidar. Então, a energia do rato, ela tem as duas versões. Por quê? O rato, ele também, ele cuida daquele pouco que ele conseguiu. O rato, ele também acumula. Observe que ele rói, ele pega o alimento, mas ele leva para a toca dele. O que ele está fazendo? Armazenando, guardando, ele está cuidando. E a espiritualidade vem falando para vocês, olha, cuide das pequenas coisas que você já tem. A energia de número 11 está muito forte aqui na leitura de vocês. E o chicote, ele já vem falando de você empoderar mais. O chicote fala de situações enroladas. O chicote, ele fala de situações que talvez até vocês fiquem se cobrando, né? Eu mesmo fico me chicoteando. Por quê? Devido às coisas que estão acontecendo. Porém, a energia dos ratos vem falando para você, cuide daquilo que você já tem. Para que não haja mais perdas. Para que não haja mais prejuízo. Para que não haja mais desgaste. E principalmente, energeticamente falando, porque caiu na casa espiritual de vocês. Existe aqui um desgaste, uma sugação, uma drenagem energética e precisa cuidar dessa energia, tá bom? O espírito do Roxinol fala para você, o amor está por toda parte. Aonde você não via alegria, aonde você não via felicidade, eu não sinto mais aquela energia do amor. E o amor não significa só relacionamento. É você enxergar o amor em tudo que você faz, em tudo que você vê, em tudo à sua volta, que por muitas situações aqui, muitos librianos perderam isso. Me deixaram, eu cheguei numa estagnação, numa situação tão negativa, que até isso, eu não sentia mais prazer. Eu não via amor. E agora você vai começar a enxergar. Então, é uma leitura, vai ressoar com todo mundo? Claro que não, porque é uma leitura coletiva. Mas, para quem se identificou com essa energia, vai saber, não, isso aqui está ressoando comigo. Eu passei por essa situação. E agora eu estou entendendo muita coisa, porque agora você vê claramente. Talvez você houve perdas, você teve grandes coisas e perdeu. E agora você vê claramente de onde estava vindo tudo isso. O que foi que levou eu a ter essas perdas? Então existe aqui a energia de uma clareza. A espiritualidade trazendo uma clareza para você e trazendo uma libertação. Vamos ver como se apresenta o tarô de vocês. Muito interessante a leitura. É fim de perdas, né? É fim de situações conflituosas. Cuidado, né? Com a energia de roubo, porque os ratos, ele fala de roubo. 5 de água. Olha só, para algumas situações, alguns de vocês aí, o 5 de água vai falando, ó, algumas coisas não ocorreram do jeito que você esperava. Mas vocês não estão vendo o lado positivo de uma situação. Alguns aí estão chorando leite derramado, alguns aí estão chorando
perdas que tiveram. O 5 de água ele fala disso. Talvez, olha, as perdas, as dificuldades, as coisas que foram acontecendo, mas agora você consegue ver, você não está vendo o lado positivo. Então, quando a gente entende que certas coisas que não foram perdas e sim livramentos, a gente se liberta e segue em frente. Se dá uma oportunidade, coisas novas, ir para o novo. Mas com os pés no chão. Para quê? Para que a gente não cometa os mesmos erros. Para que a gente não confie demais. A carta da justiça. Aqui temos uma justiça na vida de vocês. Falando para vocês, Arcanjo Raguel traz as decisões justas e imparciais. Faça o que você sabe que está certo, librianos. Defenda as suas convicções. Aqui fala de equilíbrio. Existe uma justiça divina na vida de vocês. Existe uma justiça dos homens também favorecendo vocês. Onde verdades serão esclarecidas. Onde você vai poder fazer faça aquilo que você sabe que está certo. Se é questões judiciais, se é uma questão onde você precisa colocar na balança, manter o seu equilíbrio mental, o seu equilíbrio emocional, o que serve e o que não serve, o que é e o que não é. Aqui existem decisões que você precisa tomar, mas de forma justa. Aqui deu justo o que é justo. Aqui existe sim a mão da espiritualidade, trazendo o equilíbrio, promovendo a justiça na sua vida. O 7 de fogo já vem falando para você, defenda suas crenças e suas decisões. Se mantenha firme. Porém, agora escolhendo as suas batalhas com sabedoria. Olha só. Agora você vê claramente as situações. Agora você sabe como eu vou co-criar com o espírito. Mas eu preciso defender as minhas crenças. Não crenças limitantes. Minhas decisões. Eu vou me manter firme diante das circunstâncias, das situações que estão acontecendo. Porém, agora eu vou escolher as minhas batalhas. O que eu quero guerrear? O que vale a pena para mim e o que não vale? Aqui é uma reflexão para vocês. A carta de equilíbrio vem falando para vocês. Existe a necessidade de um equilíbrio e moderação. Cooperação e compromisso. Ela fala para que você espere para um momento ideal. Existe um momento ideal para que você torne seus sonhos realidade. Olha lá. Mas tem situações aqui precisando de equilíbrio. Saiu muita carta aqui de equilíbrio para vocês. Para que você torne seu sonho realidade. E isso aqui pode estar ligado ao campo familiar, relacionado à casa, relacionado à matéria. Valete de Terra vem falando para vocês. Tem boas notícias chegando aí no campo de trabalho sobre assuntos financeiros. E isso vai favorecer vocês. Vocês vão sentir mais vontade de fazer algo mais desafiador, algo mais importante. Aqui existe aqui a necessidade de estudo. Existe aqui uma nova área de estudo. De repente eu vou decidir fazer um outro curso para fazer mudança de carreira, mudar minha profissão, ou aprender algo novo. Isso aqui está muito favorável para vocês. Tem boas notícias aí sobre assuntos financeiros chegando. Caiu na casa de trabalho, na área de finanças, na área de dinheiro. Tem notícias chegando para vocês. Olha aí, momento de renovação. É hora de você revisar e avaliar. Mas fazer uma avaliação, librianos, favorável dos fatos. Porque existe a necessidade de você mudar para uma nova direção. Arcanjo Jeremiel vem falando para vocês, olha, cuide das pequenas coisas que você já tem. Sai de conflitos, dessas situações conflituosas que você vem passando. Porque você está passando por renovação. Aonde esses prejuízos, aonde essa situação de escassez fica para trás. Não segue com vocês. É uma nova direção. A tempestade já passou. Fundo do deck de vocês, o As de Água, olha só. Para alguns de vocês, existe aí na área de relacionamento, um ressurgimento de uma relação, alguns se apaixonando. Aqui existe um crescimento espiritual, a intuição de vocês muito aprimorada e para alguns aí mudança de casa, porque aqui existe uma nova casa na energia de vocês. Então alguns mudando de casa, de repente é você realizando o seu sonho de ter a sua
casa própria, onde ela estava tendo dificuldade, onde estava tendo prejuízo, perdas. Porém, tudo que você for assinar, librianos, olhe as entrelinhas. Para quê? Para que você não seja enganado, para que você não seja ludibriado, para que você não caia em golpes. Cuidado, né? Porque Carta dos Ratos também fala de golpes. Então, cuidado. Aqui existe esse alerta de cuidado. Às vezes, não passei por essa energia de escassez, nada disso. Mas, aqui também fala de um certo cuidado. Com roubo, com trapaça, com enganos. Para cada um, vai ressoar de uma maneira. Então, pega apenas aquilo que ressoar com o seu momento. Ok? Vamos ver o que o baralho cigano traz. Tá muito interessante essa leitura de vocês. Tá? Voou a carta do chicote. Chicote não, da foice. Olha lá. A foice já vem falando de cortes, né? Situações difíceis. A carta das montanhas, olha aqui, existe distanciamento. Aqui fala dos seus desafios, dos obstáculos que vocês vierem enfrentando. Agora vocês entram no renascimento. Agora é a justiça prevalecendo a seu favor. Trazendo para você a tua coroa, te colocando no topo. Então não desista do seu sonho. Não desista daquilo que você deseja, librianos. Aqui já vem falando lá, o renascimento de vocês é garantido. Vocês passaram por muitas dificuldades, muitos desafios. A carta do cão. O cão ele já vem falando aqui, olha, de fidelidade. O cão ele fala de parcerias. Às vezes você estava com dificuldades em lidar com parcerias, com pessoas. Nem todo mundo era fiel a você. E agora a espiritualidade coloca pessoas a seu auxílio. Ajuda para você, pessoas fiéis, pessoas confiáveis no caminho. Tirando você dos obstáculos. A carta da âncora. A âncora já vem falando da estabilidade, vem falando de... Ela tira você de uma paralisação. Ela fala de um caminho, de uma estabilidade, do seu brilho de volta, o seu equilíbrio. Então não é para ficar parado, é movimento. A carta do cigano caiu na casa de trabalho. E a carta do cavaleiro, falando para vocês, olha, aqui tem energia de Ogum, Arcanjo Miguel, energia de Exu, trazendo para vocês abertura de caminho, trazendo para vocês novidades, trazendo para vocês oportunidades, trazendo movimentação, trazendo para você notícias, negociações, oportunidades. Então existe aqui energia de renovação que tira vocês sim dessa energia de perdas que vocês vêm tendo. Mas o cavaleiro, ele é um mensageiro, ele é rápido. A carta do cigano, o cigano normalmente quando sai numa energia, ele fala de ação, movimento. Porém, existe aqui a energia que pode ser alguém auxiliando vocês, pode sim. Uma energia masculina. Como pode ser que vocês estão lidando com uma energia masculina no campo de trabalho? A Índia vai tirar mais 2 cartas para clarificar para vocês a energia do cão. A energia do cão. Vamos ver. Essa energia do cão. Aqui pode estar falando de uma pessoa que esconde segredos. Pode vir a abertura de segredos sendo revelados para vocês. Porque os livros, ele fala de segredos revelados. Então, pode ter que alguma questão aqui relacionada a uma parceria. Aquilo que você não estava enxergando, você consiga enxergar agora. Porque agora você vê claramente. Como pode ser pessoas auxiliando vocês também. Porque com o 7 de fogo vocês estão defendendo o seu conhecimento, as suas decisões. Então se mantenha firme. A carta do cigano. Vamos ver quem é esse cigano. E lembrando que o cão caiu na casa de obstáculo. Então tem alguma parceria aí que está guardando algo, escondendo algo. E esse algo vai ser revelado para vocês. Caiu a carta do buquê.
O buquê fala de oportunidade, fala de surpresas, de presente. Então tem alguém sim na área de trabalho, no campo profissional de vocês que vem auxiliar vocês. De repente é um amigo que vem, uma pessoa boa que aparece no caminho de vocês para fazer uma indicação, para te auxiliar no conhecimento, para aprimorar os seus aprendizados. Essa energia não está negativa. A energia vem no positivo para vocês. Isso, a Índia quis tirar essa dúvida, por isso a Índia tirou 2 cartas, tá? Então já mostrando para vocês que aguardem surpresas, novidades que chegam para você no campo de trabalho, na área profissional, na área das finanças. Tem algo bom chegando aí para vocês, isso é muito importante. Vamos ver o que o nosso baralho de Arcanjo Miguel traz para vocês, librianos. A intuição, ouça a sua intuição. Tem situações desgastantes, situações sim que veio acontecendo. A carta da intuição já mostra para vocês, olha, preste atenção à sua intuição. Abra o seu olho em questões que você já viu que não deu certo ou que pode não dar certo. Ouça a sua intuição. Tem algo sendo mostrado para vocês pela espiritualidade. Aqui tem energia da ascensão. Olha aí, você subindo um degrau de cada vez. A espiritualidade abrindo as portas para vocês. Uma escada é de degrau em degrau e você chega ao topo. Aqui existe um momento de ascensão. Aqui existem decisões para vocês tomar. Um novo caminho, uma nova jornada. A carta das emoções. Para alguns de vocês aqui, as emoções estão aí à flor da pele. Aqui existe uma questão emocional. Está relacionada a parcerias. Está relacionada, olha, tira vocês, está na energia de bloqueio de vocês. E precisa ser trabalhada essa questão. Tem uma grande colheita aí para vocês que vai trazer estabilidade. Relacionado à casa, relacionado à partilha de bens, herança, questões que envolvem família, vocês estão aguardando, pensão, seja lá o que for, tem aí para vocês uma colheita. Está muito ligada aí a questão de estrutura, de casa, de patrimônio, negócios. E está envolvido família. A conexão. Existe uma conexão muito forte aqui. Alguém sim vem para auxiliar vocês. Na área profissional, na área de mudança de carreira, questões de estudo. Está muito favorável isso para vocês. E a clareza. Aqui existe uma clareza, espiritualidade te dando a clareza para que você veja claramente o que está acontecendo, o que você precisa mudar. O que é que eu preciso fazer para tirar isso aqui, sair dessa energia? Aquilo que estava oculto vem à tona. A espiritualidade escancarando tudo, para que nada fique oculto, para que nada fique fora do lugar. É uma leitura muito importante aqui, não é só para um grupo de librianos, porque nem todos estão nessa energia. Para quem não está nessa energia, o momento é muito favorável, vem parcerias boas para vocês. Nem todo mundo passou por essa situação. Mas para quem passou, vai entender claramente, não, isso aqui de fato está acontecendo. E a espiritualidade aqui dando a oportunidade para vocês ter clareza, ouvir a sua intuição. Presta atenção a horas iguais, números iguais, sonhos reveladores, horas repetidas. Presta muita atenção. Aqui, ó, calor. O sol vem para iluminar tudo, escancarar o que precisa ser mostrado, visto de forma clara e objetiva, para que você faça cortes, para que você tome decisões, para que você mude as suas atitudes em determinadas situações da sua vida. E aqui tem uma abundância. Tem questões aqui relacionadas à justiça, tem questões relacionadas à sua vida, os desafios que você vem passando ficam para trás, não que não vai existir desafio, sempre existirá, porém, aqui tem algo vindo aqui com muita abundância para vocês. É um caminho de abundância, é questões de justiça, é questões que vai trazer equilíbrio na vida de vocês. A purificação. Alguns relacionamentos aqui passam sim por um momento de limpeza, um momento de purificação. Teve questões aqui que abalou muito o emocional de vocês e com isso trouxe alguns impedimentos.
E a espiritualidade agora está limpando, trazendo essa purificação nas suas emoções. Tirando você desse bloqueio. Tirando você dessa estagnação. A luz, olha, é muita iluminação. Tem uma colheita aqui, vocês sendo muito iluminados. Tem uma prosperidade no caminho de vocês? Tem sim. Olha aí a fluidez. Aqui cai muita energia para vocês, questões da natureza. Faça uma limpeza energética, faça banhos de erva, librianos. Para vocês foi passado para abrir caminho manjericão, louro, canela. Ele abre os caminhos de vocês, ele traz a prosperidade e traz melhora financeira para vocês. Porque no financeiro de vocês tem algo que chega para vocês, pode ser uma parceria, uma sociedade, um novo negócio, que vai trazer, vem de surpresa. E é uma oportunidade positiva para vocês, que levam vocês sim à fluidez. As coisas começam a fluir na sua vida. A linha das águas aqui presente, limpando, eliminando o que está de negativo. E Arcanjo Miguel, próprio na leitura de vocês, trazendo a sua proteção e te dando muita clareza. Faça a oração de São Miguel Arcanjo, 21 dias de São Miguel Arcanjo. Digita aí nos comentários de qual cidade, qual estado, país você está vendo essa leitura. A proteção aqui na leitura de vocês, a energia protegendo. Coloque aí nos comentários. A justiça será feita. A minha colheita, a minha abundância está em minhas mãos. Eu agradeço, eu mereço, eu recebo. De gratidão, abençoados sejam vocês por essas cartas que saem na mesa. E a carta da sabedoria, trazendo muita sabedoria. Vocês precisam de ter sabedoria, porque vocês estão tendo clareza. A sabedoria para lidar com situações, para que vocês corte aquilo que é necessário. E também, não só falando do externo, pessoas ou situações, mas também internamente. Pensamentos, sentimentos. Isso será de grande valor para vocês. A partir do momento que você consegue identificar tudo o que está acontecendo, é como se você pegasse a sua vida inteira, colocasse à sua frente, pessoas ou situações envolvidas, e você fizesse aquela análise. Eu preciso colocar isso aqui na balança. Eu preciso pegar o meu coração e colocar aqui na minha frente. Eu preciso pegar a minha mente e colocar aqui na minha frente, para me ver esse filme passando e ver o que eu preciso remover do meu caminho. E me envolver com um fluxo de abundância, aonde não haverá mais escassez, aonde não haverá mais perdas, aonde não vai haver mais tristeza. Agora eu mesmo me purifico. Então, é a partir daí que vocês mostram, eu tenho sabedoria, eu tenho domínio sobre mim mesmo. E eu foco naquilo que eu desejo. É muito importante que vocês façam isso, librianos. Vamos ver qual é a mensagem que vem para vocês. Tem crescimento material para vocês. Tem desafio, sim. Mas se você agir com sabedoria, você vai terminar melhor do que começou. Então, preste atenção. A Índia vai deixar aqui acima nos cards a leitura anterior, a leitura mensal. Para quem não viu a leitura, você sai dessa leitura, vai dar uma olhada na leitura anterior, a leitura mensal, que é muito importante, tem informações importantíssimas. E para quem já viu a leitura, a Índia aconselha dar uma olhada novamente. Olha lá, ouça a leitura novamente, pega mais essa leitura aqui. Isso vai ajudar você a distinguir. Peraí, agora eu já sei por quais caminhos eu preciso ir para resolver tais questões. Arcanjo Rafael vai falando para você, respire fundo. Várias vezes. E expire lentamente para despertar a sua energia. E você recuperar os velhos padrões. Olha só. Respire o exercício da respiração. Arcanjo Aniel, sensibilidade. Você é extremamente sensível. As energias e emoções, neste momento,
está deixando vocês cada vez mais sensíveis, librianos. Mas aqui ele vem falando para você, está na hora de você honrar você mesmo e honrar os seus conhecimentos. Muitos de vocês são médios, têm dons. Está na hora de você honrar quem você é, honrar os seus sentimentos. Sensibilidade aflorada. Vocês estão agora superando as dificuldades, porque o pior agora está atrás de vocês. Estão superando alguns desafios anteriores. Então, por isso essas cartas para falando para você, olha, se mantenha firme. Se corrija onde precisa. Existem mudanças aqui para vocês. Novas oportunidades chegando para vocês. Existe a conexão que é para ser para vocês chegando no caminho de vocês. A espiritualidade, ela vai movendo as energias para que favoreçam você. E às vezes a gente fica sem entender por que está acontecendo muitas coisas. Sim, essas coisas que estão acontecendo é para que se dissolva o que é de negativo. Para que você ponha tudo em ordem, tudo no lugar. E aqui você tem crescimento, aqui você tem a justiça a seu favor, a abundância chegando no seu caminho, tem novas conexões, novas oportunidades. Então é a hora de você abraçar essa energia. Que vocês sejam muito abençoados. Que seja uma semana próspera, um mês próspero de muitas conquistas. Gratidão, Axé Namastê e até o próximo vídeo.